sabedoria interna, com seu eu superior, né, com os seus guias, com a própria egrégora, e a gente entrega todo o trabalho com muito amor sempre, com muito servir, né? Então, convido todas vocês a fecharem os olhos, respirar profundamente e soltar o ar bem devagar. Respira profundamente e solta o ar devagar. Inspira e solta o ar bem devagar. Aquieta a sua mente, conecta com o seu coração e disponibiliza todo o seu ser para todos os destraves, para todo o trabalho e para toda a luz, sendo neste momento presente agora. Mantenha os olhos fechados. Respira profundamente. E solta o ar bem devagar. Respira fundo.
e solta o ar bem devagar. Inspira profundamente, sentindo cada célula do seu pulmão se expandindo. E com o ar que chega, com o oxigênio que chega, traz toda a expansão. E da mesma forma que você expande, você contrai, soltando o ar bem devagar. E você sente, em um ato simples, como respirar, o próprio fluxo do universo, que se mantém constantemente em expansão, inspirando profundamente e em contração, expirando bem devagar. Eu convido vocês a levarem atenção para o primeiro chakra, o chakra sacral. Imaginem que raízes desse primeiro chakra, ele entra por dentro da terra, por dentro do núcleo da terra, e ancora sua existência neste planeta com a Mãe Terra em total manifestação. E eu te convido bem devagar, se concentrar no seu segundo chakra, chakra sexual, chakra da criatividade, de toda a potência da sua manifestação, do poder criativo, da sua energia do feminino, do sagrado feminino, do sagrado masculino. E lentamente você percorre para o terceiro chakra, o chakra umbilical, o chakra eu sou. É onde a sua pessoalidade se manifesta neste planeta, onde a sua identidade enquanto ser humano se comunica com esse planeta, trazendo toda a manifestação de quem você é. Sinta a pulsão do eu sou no seu umbigo. Respira fundo no eu sou. E eu te convido agora a subir mais um pouco a sua atenção e levar a sua atenção para o quarto chakra, o chakra cardíaco, aonde se manifesta a sua amorosidade, todo o seu acolhimento, o acolhimento com você mesmo, o acolhimento com o outro, o amor.
E é nesse lugar que você sente um aconchego muito grande e muita propriedade da sua presença amorosa que se manifesta neste planeta. Sinta o pulsar do seu chakra cardíaco que, sincronizado com o seu coração, traz a experiência de toda a potência do amor que se manifesta agora. O pulsar desse coração que alimenta todas as suas artérias, que se comunica com suas veias para todo o corpo. E subindo um pouquinho mais para o chakra laríngeo, que se encontra aproximadamente na sua garganta, é a localização, é o lugar onde você se expressa neste planeta. É o seu potencial de manifestação, de expressão, de concretização, de relação. É o lugar onde você consegue dar e receber e se comunicar com esse planeta e com você mesmo. É onde mora o entendimento do eu sou com o que eu manifesto. Observa sua voz silenciosa que se manifesta neste momento agora. E subindo um pouco mais para o seu sexto chakra, que se localiza aproximadamente entre as suas sobrancelhas. É onde se encontra todo o seu potencial intuitivo, observador, que assiste toda a manifestação, que presencia todos os fenômenos e que te conduz à sua manifestação de coração. Sinta nesse chakra o pulsar de todo o seu sentir. E nesse momento eu convido você a levar a sua atenção ao seu sétimo chakra, o chakra coronariano, o chakra da cabeça, que se localiza um pouco acima do topo da sua cabeça. É onde se encontra o seu eu superior, a sua conexão com o divino, que já é você e que já é o outro.
E dessa forma você eleva a sua energia como se fosse também raízes ou raios que se conectam com o centro do universo, através de grandes luzes que se projetam para o céu e para todo o universo, formando um grande ser em unidade. A unidade que se encontra conectada ao planeta Terra e se encontra conectado com todos os seres que habitam essa existência, os seres desse planeta e os seres de outros planetas. Respira fundo e solta o ar bem devagar. Respira fundo. Eu sou a unidade. Eu sinto a unidade. Eu manifesto a própria unidade. E respira fundo, bem fundo, trazendo esse entendimento, essa percepção para todas as células do seu corpo. E solta o ar bem devagar. Lentamente, eu te convido para ir retornando a sua atenção para o seu corpo, ainda de olhos fechados, começa a movimentar as mãos. Começa a movimentar a sua cabeça, o seu tronco. E quando você se sentir preparado, eu convido você a abrir os olhos. A gente foi longe, né? Fomos bem longe e voltamos. Quem, quem se sentir à vontade aí, liga a câmera pra gente bater um papo. É muito mais legal ver vocês do que ver foto ou ver nome. Ê, Vivi! Maria, muito bem, meninas. Estamos aqui para compartilhar mesmo. O Zoom é para isso, né? Quando está presencialmente, não precisa de câmera. O Zoom é bom que eu não me sinta aqui falando sozinha para as paredes.
Que bom. Que bom estar com vocês aqui, trazendo essa oportunidade da gente fazer limpezas cada vez mais profundas, né. E como é bonito essa essa disponibilidade pra gente estar disponível, assim, dessa forma. E aí eu retomo o assunto que a gente estava conversando, Maria, quando a gente está realmente disposto, disponível, aberto, integralmente entregue, como que as coisas acontecem, né? Como que tudo flui, como cada coisa que vai se apresentando, assim, vai conectando e apesar de alguns momentos a gente não compreender muito bem, porque nem tudo vai estar no campo racional, mental, né, mas muito possível em um segundo momento ou não, a gente vai trazendo percepções e entendimentos e tudo vai fazendo sentido. Muitas vezes a gente não sabe o porquê, mas a gente sabe o para quê, e nem sempre é necessário saber os porquês mesmo. E é bom a gente não saber todos os porquês, porque eu acredito que a nossa mente ia entrar em parafuso, sabe? A mente não dá conta de todo o processo de limpeza e de reestruturação que a gente está vivenciando agora. Então, muitas coisas acontecem em outros planos, em planos sutis, e a gente não toma conhecimento. E que bom, temos que agradecer por isso, porque talvez a gente pirava, né? Mas apenas essa disponibilidade, igual eu vejo e assisto todos vocês com muito amor no Zoom, nos atendimentos individuais, que a gente oferece e também nos WhatsApp que eu recebo diariamente. Como é bonito essa disponibilidade, essa entrega, né, que a gente está se propondo a fazer, a sermos essa luz, né, a se reconhecermos essa unidade, a reconhecermos essa grande luz em manifestação agora. Nem que para isso, Maria, a gente tenha que subir poeira, né? Nem que para isso seja necessário a gente ter que mergulhar nas sombras mais profundas, inimagináveis, que apresenta através de várias formas. A gente já conversou isso aqui em outros momentos, mas o nosso ego, a nossa mente, ela costuma ser bem traiçoeira, sabe? Ela se veste das formas mais bonitas e também mais feias. E vão contando as historinhas para que a gente se disperse ao longo do caminho, para que a gente perca o foco e, como que eu digo, eh, nos engane mesmo, né, nos disperse mesmo, essas historinhas todas que a gente se conta. Mas uma coisa é certo, não há nenhuma farsa que também dure, sabe. E quando a gente está com essa disponibilidade, com essa entrega tão verdadeira, igual nós estamos, uma hora ou outra a verdade vem à tona. E nem sempre a verdade ela é tão bonita assim. Tem muitas verdades, desconstruções, que doem mesmo, sabe, Maria? Porque a gente está carregando isso por vidas, não é só essa existência, né?
tem padrões, dores, traumas, vivências, que está tão enraizada, que está tão forte, não apenas no nosso ser, como também no inconsciente coletivo, como um padrão de comportamento social, desde, muito e muito tempo. A Sueli pode falar disso muito melhor do que eu, porque ela trabalha com a constelação familiar, e a constelação familiar traz muito desse inconsciente, né, de todas as gerações e de tudo que vem sendo construído por nós mesmos em outras gerações e por outras pessoas que vão que vão trazendo no DNA delas, né? E a gente manifesta e nem sabe o como e o porquê. E por que eu estou falando tudo isso, pegando esse gancho da sua fala, Maria? Que é a Maria, quem não estava aqui, ela compartilhou com a gente o trabalho que está sendo feito pelo Ho Oponopono, o quanto que isso está movimentando, né, trazendo à tona questões, emoções, poeiras, como ela disse. E tô pegando esse gancho que ela trouxe, esse relato, essa percepção, essa vivência, para falar um pouquinho do nosso próprio feminino. E hoje a gente está aqui em 90% mulheres, né? Só o André masculino, mas também nosso masculino. A Fran lá atrás também para poder angariar o time feminino. Ei, Fran! E o quanto, meninas, e André, né? Meninas e André, o quanto que essa nossa limpeza também passa pela limpeza de padrões antigos do nosso feminino e do nosso masculino ferido. Ainda muito ferido. A gente pode refletir aqui juntos quantas distorções ainda, quantos conceitos ainda existem, quantas formas de cumprir pelo outro e para o outro. E quando eu disse do ego, que o ego se veste de diversas formas, o quanto que a gente abre mão do nosso ser em detrimento do outro para ser aceito. Numa relação a dois, nosso convívio com amigos, no ambiente mesmo de trabalho, o quanto que a gente ainda passa por cima do nosso próprio ser, dos nossos próprios limites, para se enquadrar, para ser aceito, para ser amado, para ser acolhido. E por que eu estou falando disso? Porque hoje, em especial, parece que foi um movimento que eu falo que a gente está sempre em sincronicidade aqui na Sangha, né? Hoje, em específico, recebi umas quatro comunicações aqui de pessoas do nosso movimento que trouxe em diferentes contextos a mesma temática. Sabe? O quanto que a gente realmente abre mão do nosso ser pelo outro, pelas melhores causas, ou pela melhor desculpa, porque eu estou ajudando, ou porque eu estou só querendo agradar, mas eu preciso ajudar fulano de tal, mas eu preciso. E aí a coisa vai tomando uma proporção interna de tanto atropelamento que a gente faz de nós mesmos, abrindo mão de prioridades da nossa própria manifestação, do nosso próprio ser. E isso é ou não é a própria manifestação de um feminino ou de um masculino distorcido, que ainda está no nosso inconsciente aqui coletivo? O quanto que ainda nossa carência, o nosso vazio interno
ainda se manifesta através dessa pegadinha de fazer pelo outro, para o outro, a qualquer preço, mesmo que eu passe por cima de mim, para conseguir ser aceito, ser amado, ser incluído. E o quanto de sofrimento que isso ainda traz pra gente. E aí, quando a gente toma consciência disso, o que fazer, né? Tá tudo bem, não tá tudo bem, né, Maria? Acho que o primeiro passo é isso, é abrir mão de todo o controle e falar assim: hoje eu vou chorar mesmo e tá tudo bem, porque tem muita coisa para ser limpada, né? E tem muita coisa que eu ainda preciso olhar. E aí você respira fundo e retoma, muito mais consciente. Então, qual é o meu lugar? Quanto que você ainda espera o movimento do outro para ocupar o seu lugar? O quanto você abre mão de você em detrimento dos outros? Todos os outros, eu digo, tá? Filho, marido, namorado, amigo de trabalho, mãe, pai, o tanto que você abre mão de você ou transfere de você o lugar que só você pode ocupar. Lá vou eu falando 1 hora direto de novo. Não vou, hoje eu não vou, não vou. Hoje eu vou conversar, é bate-papo. Fica tão concentrada que dá até dó de interromper. Não, me interrompam, por favor. Obrigada, Vivi. Não me deixa falando 1 hora, que se bobear eu falo, porque eu gosto, né? Gostei desse negócio aqui de falar. Antes eu E tinha... aí você gosta de falar e a gente gosta de ouvir, e aí tá tudo certo. Concordo com você, Vivi. Total apoio. Mas não é, gente? Olha só, quanto que a gente vira vítima da vida, ocupando, transferindo a responsabilidade do outro de um lugar que somos nós que devemos ocupar, que nós podemos e já somos. Quanto que a gente fica esperando que o outro se movimente. Tanto que a gente reclama, mas fulano de tal não faz isso, mas ciclano não faz aquilo. E a sua vida vai ficando em stand-by, esperando, aguardando, aguardando as decisões alheias, aguardando as pessoas, aguardando as coisas, sendo que é só você que pode ocupar esse lugar. E eu não estou dizendo um lugar social, profissional de destaque, eu não estou dizendo isso, porque isso é só a consequência. É um lugar interno de propriedade do seu ser, de quem é você, qual que é o seu potencial, qual que é a sua capacidade, quais são as suas potências, quais são as suas habilidades e por que que você não faz para chegar nos lugares ou no lugar que você deseja, seja ele qualquer que seja. Quanto que você fica ainda aguardando que o seu chefe te promova, ou que alguém te confirme uma frase que te faça ocupar ou chegar num lugar, ou que o seu marido tome uma atitude para que você possa então estar repleta, ou que você espera que o seu amigo reconheça ou te agradeça. Vocês estão entendendo que a coisa externa ela é só uma historinha
que chega para você e bate na porta e fala assim: ei, é você que precisa se enxergar dessa forma, não é o outro. É você que precisa se apropriar disso, se encher disso. Na verdade, nem é se encher, né? Porque você já é. O que você precisa é reconhecer isso. Quando eu falei para o André, vai lá e fala. Ele já tinha toda a fala guardada dentro dele. Ele só, é mesmo? Eu posso me manifestar. Isso é de direito meu. Eu vou ocupar o meu lugar. E aí ele dá áudios de bom dia de 1 minuto agora. Mas é preciso muita coragem. Ah, pois é. Por enquanto a gente está só falando do quanto que a gente transfere ainda, né? Porque o primeiro passo é reconhecer. Reconhecer o quanto que a gente ainda transfere para o outro as nossas próprias responsabilidades, a nossa... Como que eu digo? A necessidade dos nãos necessários. Ó, ficou pleonasmo. Não, não, necessário, não necessário. Mas vocês entenderam? O tanto que a gente precisa dizer não para o que a gente não quer mais para a nossa vida. Ou para os padrões que a gente não deseja mais. Mais uma vez, para que a gente se coloque no lugar, na posição interna de propriedade eu sou. Porque nesse lugar traz tanta segurança, tanta amorosidade. Eu estou falando daqui porque o coração ancora muito esse eu sou com a amorosidade da existência, né? Que aí sim você vai ter coragem de se manifestar sem medo. Porque você não precisa mais da aprovação do outro. Na verdade, não importa. Não importa o que o outro pensa. Porque você está tão ancorado na sua presença, no eu sou, na sua unidade, tão verdadeira e manifesta, que verdadeiramente não importa o que o outro faz, o que o outro pensa, como é. E aí a realidade externa ela vai se reconfigurando automaticamente, você não precisa fazer nada. As oportunidades apresentam, as novas oportunidades se apresentam, as novas pessoas chegam na sua vida, as que não se condizem mais com aquela frequência saem, e tudo se transforma externamente. Porque, na verdade, a gente fica tentando mudar o externo, né? Como se fosse a grande solução. Ah, não, então vou mudar de emprego, porque todos os meus problemas serão solucionados. Ah, não, vou trocar de marido, porque aí tá resolvido. Ah, eu vou largar a mão disso aqui. E não é, gente. É um lugar interno. Aquela realidade de fora nada mais é uma reprodução de uma realidade interna, de um lugar, de um posicionamento interno que você coloca perante a sua própria existência. Nós não somos vítimas do mundo externo, não. A gente realmente cria, co-cria a nossa manifestação externa. Integralzinha, integral, sem tirar nem pôr. Então, se você atrai para sua vida amigos falsos, veja qual é a falsidade que você se enxerga. Qual é o olhar verdadeiro, sincero, honesto que você precisa se olhar. Se você aproxima da sua vida sobrecarga, muito trabalho, muito cansaço, horas de noite não dormidas, qual é a falta de prioridade que você dá para você mesmo? Quais são os nãos que você precisa dar para de fora e os sims que você precisa dar para você?
ocupar esse lugar de conforto, de amorosidade, de descanso. Eu estou citando aqui pequenas situações, mas que se aplicam a tudo, na verdade, né? Se aplicam a tudo, tudo, tudo. Totalmente. Oi, Ei, querida! Minha boa cama, noite. conversa com Eu tô no escuro, eu acho que você não vai conseguir me ver. Eu tô, ó, deitadinha. Ó, tudo tá bem. me vendo? Tô vendo. Tô e não tô. Então, a câmera tá aberta. Tô Tá, deitada. diga, amor. Teve várias falas suas que me deu vontade de dar o pitaco, mas você tava transcorrendo aí tão bem que a gente fica mesmo querendo ouvir. Vou tentar ver se eu lembro. Uma das coisas foi sobre constelação familiar. A gente percebe durante as constelações mesmo, assim, muito sofrimento das almas, né? Uma pessoa vem constelar determinado tema, ou nem sempre vem alguém para constelar e a gente faz um movimento de alma, deixando que o campo energético apresente o que é para ser constelado naquele dia. E aí vem realmente muito sofrimento das almas, assim, né? Repetindo padrões, 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 gerações após gerações. E nós, como almas encarnadas, continuamos repetindo esses mesmos padrões, com os mesmos sofrimentos, da mesma forma, agarrados de uma forma como se não soubesse viver sem aquilo mais, sem aquele padrão de comportamento que nos causa sofrimento, mas muitas vezes a gente nem percebe que a gente está em sofrimento, porque já é comum, já é normal, já faz parte. A gente acha que é É como. aquilo, né? Oi? A gente acha que a gente é aquilo, né? A gente acha que a gente é aquilo, exatamente. Uhum. E muitas vezes, por honra a esses ancestrais. Uhum. Porque se a vovozinha, a bisavozinha, a mamãezinha sofreu tanto, eu não tenho o direito, eu não tenho o merecimento de ser feliz. Uhum. E tudo isso são historinhas, né? Quando a gente traz essa consciência, vai ficando mais leve. A gente começa a ter coragem. Aí quando o André falou coragem, me deu vontade de abrir o áudio. Isso mesmo. A gente começa a ter coragem para encarar, para olhar frente a frente para aquele padrão que talvez a gente tenha passado a vida inteira percebendo que ele estava ali, mas a gente não queria olhar para ele. Simplesmente não queria, né? Não importa os motivos e também está tudo bem se não queria. Uhum. Mas aí você trouxe uma fala também no início que você falou assim, chega um momento, você não falou assim, mas falou mais ou menos assim. Chega um momento onde não tem para onde ir, não tem para onde correr. A gente vai tendo aumentando a consciência, né? E aí a alma fala, você tem que tomar uma. Você não falou exatamente isso, não, tá? Foi minha interpretação. Você tem que tomar uma posição. Você tem que se posicionar. Ou você vai estagnar por mais uma vida, né? E aí vem a coragem quando essa consciência vai se ampliando. É, aí me veio aqui, eu não sei nem se vai fazer sentido, mas aqui está me vindo um exemplo que quando eu fiz uma transição de carreira, mudei totalmente a minha vida, foi quando eu abri o espaço, e uma pessoa veio aqui no espaço e fez assim, nossa, sabendo de toda a minha história, né? Falou assim, você precisou ter muita coragem para fazer isso. E eu achei estranho ela falar aquilo, porque eu não senti que eu precisei de coragem. Simplesmente aconteceu, porque não dava mais para viver como eu vivia. Uhum. O nível de consciência, eu imagino que tenha chegado num ponto que a mudança ela foi necessária acontecer. Ou eu ia me entregar para a doença. Então, essa coragem, quando parece que ela vem, né? Quando a gente está olhando para um padrão e finalmente a gente decide
olhar para ele mesmo com carinho, com compaixão e libertar. Não é aquela coragem com aquela eu acho que não é com aquele peso que a gente coloca nessa palavra, assim, sabe. Tem uma conotação de peso, você tem que ter coragem para fazer aquilo, né. Não tem uma conotação assim? Tem que ter uma força extraordinária. E aí você percebe que é doloroso, muitas vezes é doloroso, porque está enraizado, né, foi por muito tempo que você viveu com aquilo, mas o sentimento de leveza que aquilo te causa quando você consegue se libertar daquilo, você pensa assim: "Caraca, pra por que Faria, que eu demorei tanto". Oi? faria de novo, né? Faria de exato, né. Então essa dose de coragem não é aquela dose de coragem de uma força extraordinária que você precise colocar, mas sim de uma força amorosa, Uhum. de uma força compassiva, eh, e de respirar, e a força da respiração. Então, acho que é isso que eu queria compartilhar. Gratidão. É o que me vem agora. Um Gratidão. beijo. É isso. Gratidão toda minha. Um exemplo muito legal dessa coragem é, imagine que você está com amarrado por um bungee jumping, né? Você está à beira de uma grande ponte e você precisa pular. Aqueles segundos ali que envolvem a coragem e a ação de pular precedem um, uma grande experiência de aventura, né, de total descontrole, que é o pulo. E é muito legal porque o próprio pulo já é uma grande diversão, né? Só que ele precede esses passos da coragem, do, do se permitir totalmente vulnerável para morrer ou viver, que ali você não sabe por alguns segundos se você vai viver ou morrer, porque tudo pode acontecer, né? E mesmo assim você vai e vem a coragem. E as experiências podem ser inúmeras e verdadeiramente não importam. Pode ser um frio na barriga, pode ser um completo desespero, pode ser a melhor experiência da sua vida e você foi. Você agiu com seu coração ali. Você se entregou completamente e foi. E depois você sente, percebe a liberdade do voo. Você consegue usufruir dessa liberdade. Isso traz uma sensação, não é a sensação a palavra, é uma propriedade de unidade, de ser tão verdadeira, que é exatamente o que a Sueli acabou de comentar, que é essa liberdade mesmo, né? Quando você se reconhece integrante de você mesmo, com todo o seu potencial de manifestação, né? E levar para a consciência, trazer para a sua atenção, para a sua observação, todos esses padrões, né, Sueli, que você trouxe aí, que a Maria também trouxe, todas essas poeiras, essas sujeiras,
são necessárias para a gente conseguir se limpar cada vez mais. E o caminho é para dentro, né? É através da autoobservação, é através do autoconhecimento, é através das sensações, da nossa intuição e de uma observação constante de tudo que se manifesta, fora e dentro. Fora com a realidade que se cria, né? Porque a realidade que se cria fora é a realidade interna. E dentro, a cada segundo em observação, você consegue perceber se você está no fluxo, se você está fora dele, se aquilo te traz um incômodo, se aquilo te traz uma sensação, as sensações, as emoções, os próprios sentimentos que se manifestam, eles vão te direcionando para esse fluxo, eles vão te sinalizando, né? Como e de que forma você está, ou se você está ou não congruente com a sua verdade, com a sua manifestação integral do seu ser, se você está ou não congruente com a sua missão, com o seu propósito. Se você se mantiver na atenção e nessa observação, fica muito claro isso. E como é maravilhoso viver de maneira consciente de tudo isso. Porque os sinais, eles aparecem, gente, o tempo todo. O tempo todo. Num caminho que você pegue o sol abre, ou num caminho que você pegue a chuva desaba, até um caminho que você pegue e alguém te dá um sorriso, até umas congruências, uma sincronicidade de você escolher um caminho e tá tudo liberado e você percebe, nossa, era aqui mesmo que eu precisava e deveria estar, ou se não, deu tudo errado e veio sentimentos que me trouxeram manifestações de questões, então isso também está dentro do fluxo de coisas que você está na hora de evidenciar, de mostrar, de limpar, de pôr para fora. E aí você se torna senhor da sua própria existência. Você se torna 100% integralmente responsável pela criação da sua manifestação, da sua realidade. Porque você está consciente. E isso não quer dizer que você vai passar por experiências só boas. Porque a gente também tem essa ilusão de que então eu estou no caminho da luz. Não, aí daí só daí você já foi pego pelo ego, né? Sou um ser iluminado. E então só coisas boas me acontecerão. Isso é um grande equívoco, né? Porque os fenômenos, eles vão continuar sendo mostrados, eles vão continuar visitando a sua vida de todas as naturezas. Desde as mais felizes ou as mais belas, até as mais desafiadoras. O que vai depender é do seu descolamento disso, é da sua observação, da sua autoanálise e, acima de tudo, da sua não identificação com todos esses fenômenos. Oi! Teve gente que ligou a câmera. Oi! Oi para vocês, sejam bem-vindos. Vocês querem falar? É por isso que ligaram? Não? Então, meus amores, mais alguém quer compartilhar aí? Gratidão, viu, Sueli, pelas suas colocações tão corajosas, tão verdadeiras.
Eu para variar, né? Então, algumas pessoas aqui até já sabem, assim, foi uma semana bem intensa essa semana passada, ainda continua sendo. Acho que o Ho Oponopono que a Sueli disponibilizou aí pra gente está sendo, obviamente não é por acaso, e aí está sendo bastante cura, bastante libertador. Já fica aí o agradecimento. Mas essa semana passada foi bastante intensa, de, de mesmo assim, de névoa, sabe? E, e aí eu ficava me perguntando, assim, me questionando por quê, para tentar achar um entendimento, para tentar varrer a poeira debaixo do tapete. E falei, caramba, eu não estou conseguindo ter um entendimento do que é. E aí vem todas aquelas dores assim do mundo entrando. E aí você pensa na natureza, você pensa no planeta. E aí até a Su comentou, Ana, essas dores são as suas dores. Eu falei, é. Aí aquilo ficou e tal. E aí foi indo, e dia se passando, e esse mergulho bastante intenso e interno. Foi bem difícil. E hoje, assim, depois de um. Aí eu não me recordo se. Não, acho que foi depois do Ho Oponopono e tal. E aí desaguando, né? Desaguando literalmente durante dias. E aí eu tive, assim, um entendimento, até escrevi um negócio que eu quero ler. E que tudo pode acontecer, né? E aí é justamente isso que você está falando, de você ter o ápice da felicidade, mas também você ter uma hora que você tá mergulhado dentro daquela nuvem negra e que pode acontecer e que não necessariamente você vai saber o que é, né? E não necessariamente você vai ter um entendimento. E me veio hoje essa questão de ter que confiar que independente de eu saber ou não o que está sendo dado, o que está sendo liberto, o trabalho está sendo feito. E mais ainda, por um momento que foi bastante intenso, eu pensei assim, caramba, será que, sei lá atrás, às vezes, será que tomar a pílula, né, do Matrix errada, nossa, viver nesse mundinho assim da ilusão, às vezes esses problemas são mais fáceis de se lidar do que isso que está acontecendo. E aí imediatamente veio aquele boom assim em mim. E aí eu escrevi isso aqui, e aí eu quero comprar ou não. E aí eu entendi. E vou ler aqui rapidinho. Sob o entendimento que estar a serviço do Pai, dores, lágrimas, sofrimentos, com ou sem respostas, todas as dores do mundo são minhas. E sejam elas quais forem, todas elas se farão presente a qualquer tempo e por quantas vezes for necessário. E mesmo sem os porquês, devemos nos disponibilizar a isso. Receber, sentir, poder, agradecer. E assim, naquele momento eu escrevi isso, única certeza, eu sou um instrumento do Pai. E ali eu percebi que se houve a segunda pílula do Matrix, eu tomei essa segunda pílula, eu falei, vou sofrer, vou chorar, vou me rasgar, vou morrer, me mata e tudo, mas esse sentimento de você poder ser esse instrumento e poder fazer bem a si, ao bem aos outros, tudo vale a pena. Então, só queria compartilhar isso aí com vocês, porque mais uma vez estamos em sincronicidade. É isso. Semanalmente, né? É. Ana, não tem luta, não. Abre mão dessa luta.
Abre mão desse controle em querer entender, em querer metabolizar, em querer sair. Porque não é isso. Uma coisa que o Saulo sempre fala é que se tem dúvida, se tem questionamento, ainda tem interferência da mente. E o fluxo é exatamente esse descolamento. É você abrir mão desse controle e apenas observar toda essa loucura que se manifesta. Sem lutar. Ainda tem muita energia de luta aí. Só deixa ir, né? Gratidão pela sua partilha. Gratidão, querida. Diga, Vivi. A Su já disse tudo que passou por aqui. Eu Também. tava aqui rindo, ela falando, e eu rindo, e eu rindo. Porque eu vim de um processo, né, desde... Na verdade, ele já tem vindo para mim se apresentar há um bom tempo. E a poeira cada dia mais alta e eu parada observando, tentando, não tentando, mas sem saber o que fazer, né? Porque eu precisava justamente... Peraí, rapidinho. E naquele processo todo, eu tentando entender e trazer amorosidade, né? Para não me anular, que é o que você falou do início, de se anular em prol do outro, o quanto que a gente se doa até passar por cima da gente, que eu fazia muito isso. E foi vindo muito forte, assim, uma liberação, né? Uma identificação, que eu sabia que era algo dentro de mim que eu precisava trabalhar, mas eu não estava conseguindo ainda identificar como que eu ia trabalhar, o que que realmente eu precisava, até que veio, né? E então eu percebi eu repetindo um padrão de alguém que fez um padrão comigo, que aquela repetição, igual vocês falaram, de vidas e vidas, né? E aí chegou um momento que eu parei e observei aquilo, eu falei, gente, eu estou fazendo a mesma coisa que fizeram comigo, eu não posso fazer isso, né? Alguém tem que encerrar esse ciclo. E eu peguei aquela responsabilidade mesmo, consegui identificar onde estava a minha responsabilidade e como trabalhar ela, né? E soltei mesmo e pedi que viesse da forma que fluísse melhor. E foram processos intensos esse final de semana, mas assim, veio uma cura muito forte para mim, sabe? De auto perdão e liberar o perdão. Que eu acho que era justamente o ponto-chave disso, né? E trazer o amor junto com esse perdão, né? Porque como envolvia familiar, ficava difícil de eu separar as duas coisas, mas eu entendi que o perdão ele vem justamente pelo amor incondicional que você tem, né? E liberar aquele sentimento que você tem e limpar, né? Mas entender que você precisa dar o passo,
que foi o que a Sueli falou, que é chegado o momento que não tem como você fugir mais. E para mim chegou esse momento porque estava insuportável internamente. E aí eu entendi que existia uma responsabilidade minha ali, né? E que eu precisava tomar uma atitude. Então, assim, a gente poder olhar para a gente e falar assim, olha, se você não deu passo, vai continuar a mesma coisa, você quer, e só vai piorando, né? E aí eu entendi, eu falei, não, eu que tenho que fazer, eu não tenho que ficar esperando ninguém mudar, ninguém fazer algum movimento, né? Se eu não fizer, não vai acontecer, né? Porque quem está esperando alguma coisa sou eu, não é o outro, né? Porque para o outro tá tudo certo. E até porque não existe o outro, né? Que acontecer internamente. Então, aconteceu mesmo, eu falo que internamente um processo de perdão muito grande, assim, em mim, né? Eu me permitia fazer algo que eu não fazia, que era me recolher em mim para eu poder conseguir identificar qual era o caminho que era melhor eu deixar fluir, né? E, e quando o Saulo trouxe para mim, né, ele mostrou a mão, né? Tá assim, só abre a mão. E esse movimento dele, né? E aquilo ali revirou por dentro de mim, assim, no sábado ainda fiquei. Mas eu consegui liberar esse perdão, né? Que era o que a chave que eu precisava virar. E identificar, assim, que não tinha muito o que eu fazer, não era o fazer, né? Era deixar ir, deixar sair aquilo que estava aqui preso, aqui que eu estava segurando, né? Então é isso. Então, assim, eu falo que eu estou muito mais leve, eu recuperei algumas coisas minhas, assim, que eu tinha perdido com esse processo todo. Eu senti que eu consegui resgatar isso em mim, né? Que é da minha essência, que estava adormecido ali, né? E eu consegui trazer isso à tona de novo. E o quanto que deixa a gente mais leve, né? O quanto que a gente soltar, né? Desprender daquilo que aperta, aquilo que te deixa desconfortável, porque o que nos deixa desconfortável, ele também faz parte do processo, porque é o que nos tira da zona de conforto, né? Então, eu percebi que eu não era nem o afastar, mas o deixar fluir, né? Solta aquilo que está aqui dentro, que você está segurando, e deixa que o resto flui naturalmente, sem ter que fazer movimento, sem ter que fazer muita coisa, né? Sem ter que fazer algo, porque se tiver algo que fazer, é o passo que eu não estava dando, né? E o passo foi dado, quero soltar, quero simplesmente não ficar remoendo aquilo dentro, né? Então foi isso. E justamente o que você falou com a Ana, né? O instinto de luta, né? É aquela hora que você levanta a bandeirinha branca e fala assim, chega, já cansei. Levanto, joguei as armas do chão e pronto, não tem arma mais. Eu me rendo. Gente, é um caminho sem volta. Exatamente. Caminho sem volta, não tem como mais. Quando você Não tem. expande a sua consciência e toma realmente propriedade de todas as suas capacidades, é quando você vê a luz, não tem mais jeito de você ser ignorante, você já tomou conhecimento, você já enxergou o que tem ali. É sem chance, é um caminho sem volta. Exatamente. É só ser assim. E o muito legal de tudo isso é estar consciente perante a criação que você manifesta na sua própria vida, né? Estar consciente e ser 100% responsável por isso. Sim, foi algo que eu vi nesse processo, que assim, eu compreendia o motivo do que acontecia,
mas ao mesmo tempo a responsabilidade de colocar um limite era minha e eu não fazia isso, né? Então eu sabia que a responsabilidade era minha, né? Que eu precisava dar esse passo. E esse foi o primeiro passo libertador, foi quando eu olhei para isso e falei, peraí, eu não sou uma vítima, né? Porque não é um problema meu com a pessoa. Então, para que eu tô, né? Eu tô ali naquela, para que eu vou lutar se não, sabe? Eu não preciso de lutar, mas a responsabilidade de soltar aquilo era minha, né? Então, eu identifiquei que existia isso e quem precisava de pôr esse limite era eu, Uhum. né? Eu ficava a vida inteira esperando que o outro dê um passo, que o outro mude, e vou viver 300 vidas esperando. Então, ou eu faço o que depende de mim, ou vou ficar esperando o resto da vida, né? E de quantas vidas vierem mais para frente, né? Mas o soltar, ele é justamente o que você falou, que é o, né, daquele acelerada, né, antes de pular do abismo ali, e na hora que você solta, pronto, você fala, por que eu não fiz isso antes, né? Que eu tô segurando isso tanto tempo, né? Então, E tantas vidas, né? isso, exatamente. Mas é isso. E que através disso a gente possa ocupar o nosso lugar independente do outro. Entendendo que a manifestação externa é uma extensão da sua manifestação interna. Quando você ocupa o seu lugar interno e desvincula de tudo e de todos, você só manifesta aquilo que você já é internamente. E esse nível de responsabilidade interna é que a gente precisa se relembrar. Porque realmente nós não somos vítimas de absolutamente nada, nem de ninguém. Porque tudo que a gente cria externamente, primeiro foi criado na nossa realidade interna. Não há nada a ser feito. Isso aí. Exatamente. E E quando a gente entende que realmente não tem nada para ser feito, eu não sei vocês, mas me dá um alívio tão grande, porque a gente já lutou tanto. mas assim, eu senti foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando eu vi, eu falei assim, gente, o que que eu posso fazer, né? Não tem muito o que fazer. Eu posso fazer é soltar e Tá? libera aquele perdão, libera o que está ali e pronto. Né? Eu vou fazer mais o quê? Nada. Eu tirei um peso. Eu falo que a conversa com o Saulo, o atendimento que eu tive com ele, mas me tirou um peso tão grande que eu estava carregando que eu não sei até hoje por que eu carreguei isso tanto tempo. Né? Então, olhar para aquilo assim, aí tem hora que eu me pego rindo. Né? Eu falei, gente, eu sofri tanto, para quê? Tá tudo certo, Vivi. A gente Sim, percebe que carregou tanto peso a vida toda. Muitas vezes a gente não percebe. sim. E na hora certa, no momento certo, quando você está preparada, O você entendimento vem. exatamente, tá tudo certo. Isso aí. Quando a flor tá pronta para desabrochar, realmente não tem o que ser feito. Ela vai, É. Aham, né? é isso mesmo. Tem como correr com o processo, não. Tudo na hora certa. E Aí nem tem porquê, né? você agradece, né? Toda a sua trajetória, honra toda a sua trajetória até aqui e toma consciência daqui para frente, né? De tudo novo que você tem aí para manifestar na sua realidade agora. Sim, até porque tudo que veio, foi uma coisa que, assim, nesse processo eu ressignifiquei muita coisa que eu passei. E muita coisa que eu julgava na época que fosse um sofrimento, né, aquela coisa toda, eu consegui perceber o quanto que me
fez crescer, quantas coisas boas por trás daquilo que me trouxe, né? O quanto de amadurecimento me trouxe. E eu acho que se não todas as pessoas que passam na vida da gente, todas as situações, elas são necessárias para trabalhar aquilo que a gente precisa olhar para a gente mesmo e entender aonde você precisa trabalhar em si, né? Reconhecer que aquilo ali é aqui que eu preciso trabalhar, é isso que eu preciso soltar. E se não fossem essas pessoas, situações que, né, viessem, eu acho que se tornaria muito mais difícil, Uhum. né? Porque aí você fica naquele quentinho gostoso ali só e tá tudo bem e nunca sai do lugar, né? Não que você precisa lutar, precisa vir pelo sofrimento, É verdade. mas eu acho que muitas coisas ela vem tranquila, você não quer olhar para aquilo. Aí vai só aumentando, o letreiro luminoso só vai aumentando as luzes, né? Aí vai aumentando até que chega uma hora que não tem como você não ver, né? Não tem como você não olhar para aquilo. Então, eu acho que há tempo, o tempo de tudo, eu acho que não tem que ter pressa. É uma coisa que, assim, não tem que ter pressa, mas tem que dar o passo, Uhum. né? A gente também não precisa ficar inerte à situação, né? Então, eu acho que é respeitar o momento da gente, o momento de cada um e deixar fluir da melhor forma possível. Sem o se Deus quiser, seletivo, tá? Não é nesse sentido que eu tô falando, não. Eu vou para a Angélica, porque essa frase que ela disse me marcou muito e cabe bem para essa sua fala, Vivi, que é: quem é o outro senão uma extensão de mim mesmo? Sim, exatamente. Então traz esse entendimento de que realmente nós não somos vítimas de nada, né? Sim, É um grande espelho que se manifesta para que a gente possa se olhar, se enxergar e, acima de tudo, se reconhecer. sim. É uma grande oportunidade que a gente tem a cada segundo para que a gente possa se enxergar cada vez melhor, mais profundamente e fazer, né, Maria, todas as limpezas que precisam, né? Limpeza de todas as poeiras. Haja aspirador de pó. Mas o bom disso tudo é quando você. Eu acho que assim, tudo tem o seu momento certo, na hora certa de acontecer. Que é quando Deus, assim, ele sabe fazer tudo certinho mesmo, porque quando você reconhece aquilo, isso acontece, você olha para trás e você não sente raiva nem nada, você reconhece que foi necessário passar por aquilo ali e sabe, como é que se diz? Tirar aproveito daquilo que passou, Uhum. entendeu? Eu acho que, que, que é legal, assim, que você não, perdi tempo. Não, não foi tempo perdido. Aquilo ali te traz uma lição, um aprendizado, e que você passa a ver aquilo tudo de uma maneira diferente. Que isso faz com que você cresça, que aí você, na nova fase da sua vida, em novas experiências, você vai saber lidar com aquilo de forma diferente. Então, são aprendizados Gente, que a gente vai. não é necessário o sofrimento, porque senão a É, gente também fica ancorado. Ah, então eu preciso sofrer para crescer, eu preciso sofrer, precisa doer para que eu tome consciência, isso tudo tem que ser sofrido. Não é necessário. Não é necessário. Na verdade, só complementando o que a Maria José falou, quando você
vê tudo que aconteceu, você não se culpa porque você percebe que antes você não teria a maturidade que você tem hoje para absorver e para crescer o que você precisa crescer, né? Então você não se culpa, você não se martiriza, você olha para trás e agradece, porque esse é o momento, porque tudo está exatamente onde deveria estar no momento que está, né? Assim, só para complementar aí o que a Maria José falou. Eu entendi o que a Maria José falou. A gente tem que realmente vangloriar e honrar, né, Maria e Jéssica, a sua história, né? Tudo que te fez hoje, quem você é agora e tudo que você foi passando gradualmente e bem ou mal por caminhos diversos, por desvios e retornos e desvios e retornos, é que tá tudo certo. Realmente tá tudo certo. O que eu quis dizer é que a partir disso a gente não precisa entender que todo o processo de crescimento e de evolução precisa estar ancorado, baseado em dor e sofrimento. Que hoje a gente vive na nova era, onde a gente basta ser. A gente pode manifestar essa luz sem sofrer, apenas abrindo mão de tudo do que se é, deixando estar tudo que se é. Até porque hoje isso é trago assim tão claro como nunca foi, né? De simplesmente ser você e tirar aquela ideia que porque a gente constrói uma imagem de alguém que a gente é e a gente sabe que lá no íntimo muita coisa não é você. A gente sente isso, né? Então, eu acho que o sofrimento em si, talvez, quando vem aí, é justamente porque você se identifica com algo que não é você, né? Você se identifica com uma coisa que não precisa se identificar. Na verdade, é o que eu falo, é o segurar, é o que eu estava segurando, que eu não precisava segurar, porque aquilo não era eu, aquilo não fazia parte de mim, né? É isso. Então, A dor e o eu, sofrimento, ela ainda nos visita porque realmente a gente ainda se identifica muito com todas as historinhas que nos contaram, com todas as historinhas que a gente ainda repete pra gente, né? E são grandes oportunidades que a gente tem de se desvincular de tudo isso, de entender que não precisamos mais se manter nisso, que a gente pode realmente se libertar, que a gente pode ser e estar e servir em uma nova frequência de muito amor, de muita disponibilidade, de toda a nossa luz, de tudo que a gente já é. Namastê, meus queridos, já são 11 horas da noite. O tempo passa, o tempo voa, todo momento é agora. Gratidão por toda a partilha, por todos os entendimentos, por todos os destraves, por toda a disponibilidade de sermos essa luz que nós já somos agora. Beijo grande a todos, boa noite. Beijo, beijo.